Nosso planeta, a Terra, é o único conhecido até hoje onde a vida, como a conhecemos, existe. Mas o que aconteceria se encontrássemos outro planeta fora do nosso sistema solar capaz de sustentar vida? Será que há outras terras por aí prontas para serem descobertas? Imaginemos por um momento. Você está em uma nave espacial, viajando em direção a uma estrela distante. O que você espera encontrar? Planetas semelhantes à Terra, com água líquida, atmosferas respiráveis e uma temperatura ideal para a vida? Com o avanço das tecnologias de observação, como os telescópios espaciais Kepler e Hubble, os astrônomos têm explorado essas possibilidades e, surpreendentemente, encontraram planetas que poderiam ser o nosso próximo lar. Hoje vamos explorar três desses planetas: Próxima B, Kepler 442b e o sistema TRAPPIST-1, que possuem características intrigantes que fazem deles os candidatos mais promissores à vida fora do nosso sistema solar. Mas até lá, será que podemos realmente habitar um desses mundos? E o que mais descobrimos sobre essas exoplanetas? Vamos começar a jornada para entender as condições desses mundos e o que eles podem nos dizer sobre o futuro da humanidade. Próxima B, o vizinho mais próximo da Terra. A primeira exoplaneta em nossa jornada é Próxima B, localizado a apenas 4,24 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Centauro. Próxima B é o planeta mais próximo de nós que se encontra na chamada zona habitável, a região ao redor de uma estrela onde as condições podem ser adequadas para a água líquida, um dos principais pré-requisitos para a vida como a conhecemos. O que torna a Próxima B tão interessante é o fato de estar em órbita da Próxima Centauri, uma estrela anã vermelha, a estrela mais próxima do nosso Sol. A estrela Próxima Centauri é uma estrela de baixa massa e temperatura, mas apesar de ser menor e mais fria que o nosso Sol, ela emite radiação constante. Isso levanta uma questão importante. Se Próxima B está em uma zona habitável, por que sua radiação não aniquilaria qualquer vida potencial? Uma das principais preocupações é que estrelas anãs vermelhas, como a Próxima Centauri, frequentemente liberam erupções estelares muito intensas, o que poderia comprometer a atmosfera do planeta. Além disso, o planeta poderia estar em rotação síncrona, o que significa que um lado está sempre voltado para a estrela, enquanto o outro está permanentemente na escuridão, criando um ambiente com condições extremas. Mas, ainda assim, Próxima B continua sendo um alvo primordial para futuras missões de exploração, como telescópios espaciais de próxima geração e possíveis sondas que poderiam coletar mais dados sobre sua atmosfera e composição. A ideia de uma vida potencial em Próxima B gera debates entre cientistas e astronautas. Será que este planeta pode abrigar alguma forma de vida microbiana ou até mesmo seres mais complexos se sua atmosfera for adequada? E, se sim, quais são os desafios de uma possível colonização? Kepler 442b, uma superterra com clima ideal. Seguimos nossa jornada para o planeta Kepler 442b, que se encontra a cerca de 1.200 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Lira. Kepler 442b é um dos planetas mais fascinantes descobertos pela missão Kepler e tem sido chamado de superterra devido ao seu tamanho. Ele tem aproximadamente 1,3 vezes o tamanho da Terra, o que sugere que sua gravidade e sua superfície sólida podem ser semelhantes às condições que encontramos aqui. O que torna Kepler 442b tão especial é a sua posição na zona habitável de sua estrela, que é uma estrela anã laranja, muito semelhante ao nosso Sol, mas um pouco menor e mais fria. Esta estrela também emite luz suficiente para aquecer o planeta de maneira adequada, sem ser excessivamente quente. A temperatura média da superfície de Kepler 442b pode ser ideal para a presença de água líquida. Estudos recentes sobre este planeta sugerem que ele pode ter uma atmosfera densa, o que é promissor para a formação de uma biota local, caso as condições sejam favoráveis. No entanto, os cientistas ainda estão tentando entender se ele possui um campo magnético que protegeria sua atmosfera da radiação cósmica e solar.
Este é um ponto importante, pois um campo magnético forte é essencial para garantir que uma atmosfera substancial se mantenha ao longo do tempo. Além disso, a rotação de Kepler 442b e sua órbita estável indicam que a vida microbiana poderia ser possível. Mas, e se o planeta fosse mais semelhante à Terra do que imaginamos? A possibilidade de uma civilização futura em Kepler 442b desperta um enorme interesse entre astrobiólogos e cientistas. Eles acreditam que, apesar de estar distante, esse exoplaneta pode ser uma das melhores opções para futuras colônias espaciais. TRAPPIST-1, o sistema estelar com múltiplos candidatos à vida. Agora chegamos ao sistema TRAPPIST-1, um sistema estelar situado a 40 anos-luz de distância em direção à constelação de Aquário. O que torna TRAPPIST-1 ainda mais fascinante é o fato de que ele possui 7 planetas, 6 deles localizados na zona habitável, ou seja, eles poderiam potencialmente ter condições adequadas para abrigar água líquida na superfície. A estrela que alimenta este sistema, TRAPPIST-1, é uma anã ultrafria, o que significa que ela emite uma radiação muito mais fraca do que o nosso Sol. Isso representa um grande desafio para os planetas que estão em sua órbita, pois mesmo estando na zona habitável, as condições ambientais podem ser muito diferentes das da Terra. Cada um desses planetas apresenta condições únicas de temperatura, e a presença de atmosferas espessas pode ser crucial para que a água permaneça líquida. Mas o que realmente nos intriga é a possibilidade de vida em TRAPPIST-1d e TRAPPIST-1e, dois dos planetas mais promissores. Ambos estão na zona habitável e têm características físicas que poderiam favorecer a formação de vida. A atmosfera desses planetas e a quantidade de radiação que eles recebem são as chaves para determinar se algum deles pode ser habitável. Será que encontraremos formas de vida microbiana ou até formas de vida mais complexas nesses mundos distantes? E o mais intrigante, o que esses planetas nos dizem sobre a possibilidade de vida em outros sistemas estelares? À medida que a humanidade começa a explorar o espaço e a buscar planetas habitáveis fora do sistema solar, a ideia de colonizar outros mundos se torna cada vez mais concreta. Porém, a colonização interplanetária não será uma tarefa fácil. Envolve não apenas a tecnologia necessária para viajar grandes distâncias no espaço, mas também a construção de habitats sustentáveis, a adaptação dos seres humanos a condições extremas e a manutenção da saúde e do bem-estar ao longo de viagens longas e permanentes. Vamos começar com o primeiro grande desafio: viagem espacial avançada. Viagem espacial avançada. Como chegar lá? Mesmo que tenhamos encontrado exoplanetas como Próxima b e Kepler 442b, que são relativamente próximos em termos cósmicos, ainda estamos falando de distâncias imensas. Para termos uma ideia da escala, Próxima b está por aproximadamente 4,24 anos-luz de distância da Terra, o que significa cerca de 40 trilhões de quilômetros. Atualmente, a nave espacial mais rápida construída pela humanidade, a Parker Solar Probe, pode viajar a cerca de 700 mil km por hora, mas mesmo assim ela levaria mais de 17 mil anos para alcançar Próxima b. Isso coloca um enorme obstáculo no caminho da exploração interplanetária. No entanto, alguns conceitos estão sendo explorados que poderiam acelerar significativamente as viagens espaciais. Um desses conceitos é a propulsão de antimatéria. A antimatéria, uma forma de matéria composta por antipartículas, possui uma densidade de energia incrivelmente alta, o que poderia permitir naves espaciais atingirem uma velocidade muito maior do que qualquer tecnologia de propulsão convencional. Outro conceito promissor é a propulsão por vela solar, onde grandes velas finas são impulsionadas pela pressão da luz solar. Em teoria, isso poderia permitir viagens mais rápidas para os exoplanetas mais próximos, embora ainda seja uma tecnologia experimental. Mas mesmo que tenhamos a tecnologia para viajar até esses planetas distantes, o que acontece depois? Como manter os astronautas vivos durante a longa jornada e garantir que eles possam sobreviver uma vez que chegarem a esses mundos? A construção de habitats sustentáveis será crucial. Habitat sustentável. Como viver em outro planeta?
Para uma missão de colonização, a construção de habitats autossustentáveis é uma necessidade urgente. Em outros planetas ou luas, não teremos acesso às comodidades que temos na Terra. A atmosfera será muito diferente e as condições climáticas podem ser extremamente hostis. Os habitats precisam ser protegidos contra a radiação cósmica e raios solares, pois a maioria dos exoplanetas não possui um campo magnético forte como o da Terra, que nos protege desses perigos. Uma das soluções mais promissoras é o uso de habitats subterrâneos. No planeta Marte, por exemplo, cientistas sugerem que construir bases subterrâneas poderia oferecer proteção contra a radiação e contra as flutuações extremas de temperatura. Outra opção seria a criação de domos pressurizados que simulem condições terrestres dentro de uma cápsula ou estrutura isolada. No entanto, o maior desafio será criar uma atmosfera respirável e garantir que os recursos naturais sejam utilizados de forma eficiente. O uso de tecnologias como o processo de respiração artificial, que converteria dióxido de carbono em oxigênio, e a reciclagem de água serão essenciais. Além disso, a produção local de alimentos será crucial para a autossustentação. Tecnologias como a agricultura em estufas fechadas, usando a luz artificial e controlando a temperatura e a umidade, já estão sendo testadas na Estação Espacial Internacional e poderiam ser a chave para a alimentação de futuros colonos. A adaptabilidade humana. Como o corpo humano reagirá? A vida em outros planetas representa um desafio não apenas para a tecnologia, mas também para os aspectos biológicos e psicológicos dos seres humanos. Como a gravidade de outros planetas pode ser diferente da Terra, os corpos humanos terão que se adaptar a essas novas condições. Por exemplo, Marte tem apenas 38% da gravidade da Terra, o que pode afetar a densidade óssea e a saúde muscular dos colonos. Em longas missões espaciais, a falta de gravidade pode causar atrofia muscular e perda de massa óssea. Para combater isso, os astronautas precisariam seguir um regime de exercícios rigoroso e usar tecnologias avançadas para estimular os ossos e músculos. Outra preocupação seria o impacto da radiação cósmica nas células humanas, que pode aumentar o risco de câncer. A criação de escudos de radiação ou a construção de abrigos subterrâneos pode ser uma solução, mas a longo prazo, o corpo humano precisará se adaptar a essas condições extremas. Além disso, as condições psicológicas da vida em um planeta distante são uma grande preocupação. O isolamento e a distância das famílias e amigos podem levar a problemas emocionais. A vida em uma estação espacial ou colônia fora da Terra exigirá uma abordagem muito cuidadosa para a saúde mental. Terapias, comunicação constante com a Terra e atividades recreativas serão essenciais para manter a saúde emocional dos colonos. Explorando o futuro da colonização. O que espera a humanidade? No futuro, a colonização de exoplanetas pode ser uma das maiores aventuras da humanidade. No entanto, enquanto isso parece promissor, há muitos desafios a superar, como viagem espacial de longa distância, habitats sustentáveis e as adaptações necessárias para garantir a sobrevivência humana. A exploração de Marte e da Lua servirá como preparação para uma colonização em larga escala em exoplanetas como Próxima B, Kepler 442b e o sistema TRAPPIST-1. Mas a grande questão é, será que a humanidade será capaz de dar esse passo para o futuro? Vamos precisar de tecnologias revolucionárias, cooperação internacional e uma visão de longo prazo para garantir que esses mundos distantes se tornem lares viáveis para as gerações futuras. À medida que a humanidade olha para o futuro e sonha em viver em planetas distantes, uma série de tecnologias inovadoras precisa ser desenvolvida para tornar isso possível. O que parece ser um sonho distante, viajar para a Próxima B, Kepler 442b ou o sistema TRAPPIST-1 pode um dia se tornar realidade, mas para isso precisaremos superar vários obstáculos científicos e tecnológicos. Vamos examinar as inovações que podem tornar a colonização interplanetária uma realidade. Viagem interestelar, a busca por novas formas de propulsão. O maior desafio da colonização interplanetária é, sem dúvida, a viagem espacial de grandes distâncias.
a distância entre a Terra e os exoplanetas que mais prometem ser habitáveis é simplesmente gigantesca. Como já mencionamos, Próxima b, o planeta mais próximo da zona habitável, está a 4,24 anos-luz de distância, o que equivale a 40 trilhões de quilômetros. Mesmo a nave espacial mais rápida construída até hoje, a Parker Solar Probe, levaria mais de 17 mil anos para alcançar Próxima b. Para reduzir essa distância e tornar a viagem interplanetária possível, precisamos de novos métodos de propulsão. Aqui estão algumas das ideias mais promissoras. Propulsão por antimatéria. A antimatéria é a forma oposta da matéria comum, com a capacidade de liberar uma quantidade de energia imensa quando entra em contato com a matéria normal. Se pudermos dominar a tecnologia de produção e armazenamento de antimatéria, poderíamos usar essa energia para propulsar naves espaciais a velocidades muito mais altas do que conseguimos atualmente, tornando a viagem a exoplanetas muito mais rápida. Vela solar. Outra possibilidade para viagens mais rápidas é a propulsão por vela solar, que usa a pressão da luz para impulsionar uma nave. Embora essa tecnologia ainda esteja em seus estágios iniciais, já foram realizados experimentos bem-sucedidos com veleiros solares em pequenas distâncias. Com o tempo, essas naves poderiam ser projetadas para realizar viagens interestelares. Motores de fusão. A fusão nuclear, o processo de unir núcleos atômicos para liberar energia, é uma das formas mais promissoras de gerar combustível suficiente para viagens longas. Com o desenvolvimento de motores de fusão nuclear, as naves poderiam viajar mais rapidamente, possivelmente reduzindo a duração das viagens interplanetárias para apenas algumas décadas, em vez de milênios. Essas tecnologias estão em estágios iniciais de pesquisa, mas estão ganhando cada vez mais atenção à medida que a humanidade se prepara para alcançar os confins do nosso sistema solar e além. A criação de um motor de fusão estável, ou uma nave movida por antimatéria pode ser a chave para nossa expansão interplanetária. Construindo habitats no espaço. Como viver em planetas distantes? Mas não basta só conseguir chegar à Próxima b ou a Kepler 442b. Uma vez lá, a humanidade precisará de habitats autossustentáveis para sobreviver. Como criar um ambiente habitável em um planeta que pode ter temperaturas extremas, radiação intensa e falta de atmosfera respirável? Aqui estão algumas das tecnologias que já estão sendo exploradas para suportar a vida humana em planetas distantes. Construção de habitats subterrâneos. Uma das melhores opções para viver em planetas com atmosferas finas, como Marte, seria construir habitats subterrâneos. Ao se esconder debaixo da superfície do planeta, poderíamos usar o solo como proteção contra a radiação cósmica e solar. No caso de Próxima b, se a radiação da estrela anã vermelha for muito forte, essa estratégia pode ser necessária para garantir a sobrevivência dos colonos. Geração de energia. Em um planeta distante, os sistemas solares tradicionais podem não ser eficazes devido à menor quantidade de luz solar recebida. Isso exige novas formas de geração de energia. A energia nuclear parece ser a opção mais viável para fornecer a quantidade necessária de eletricidade para os habitats. No entanto, a energia geotérmica também pode ser uma alternativa, especialmente em planetas como Marte, onde a atividade geotérmica pode ser aproveitada. Agricultura espacial. Para garantir que os colonos tenham comida suficiente, será necessário desenvolver sistemas agrícolas espaciais. Cultivar alimentos no espaço ou em planetas distantes requer ambientes controlados, como estufas fechadas, onde luz, temperatura, umidade e dióxido de carbono possam ser regulados. O uso de biotecnologia também pode ser crucial para cultivar alimentos adaptados a essas novas condições. Desafios biológicos e psicológicos. Como o corpo humano se adaptará? Viver em outro planeta não é apenas uma questão de construção de infraestrutura, mas também de adaptar o corpo humano a novas condições. A gravidade, a radiação e o confinamento podem ter efeitos significativos sobre os astronautas e colonos. Efeitos da gravidade. Diferente. A gravidade em outros planetas pode ser significativamente diferente da Terra. Por exemplo,
Em Marte, a gravidade é apenas 38% da gravidade terrestre, o que pode causar perda de massa óssea e muscular ao longo do tempo. Para compensar isso, até os astronautas precisarão seguir um regime de exercícios rigoroso para manter a saúde óssea e muscular. Radiação cósmica. Em planetas como Próxima b, onde a estrela emite radiação intensa, a falta de um campo magnético forte pode expor os colonos a níveis perigosos de radiação cósmica. Isso pode ser um risco significativo para a saúde, aumentando as chances de câncer e outros problemas. Escudos de radiação e abrigos subterrâneos serão essenciais para proteger a saúde dos colonos. Impactos psicológicos. A isolação e o distanciamento da Terra podem causar sérios problemas psicológicos para os colonos. A convivência prolongada em ambientes fechados, sem contato com a Terra, pode levar a sentimentos de solidão e depressão. Para isso, será necessário um planejamento cuidadoso da saúde mental dos astronautas, com programas de suporte psicológico, atividades recreativas e formas de comunicação com a Terra. Transformando a humanidade. O futuro da colonização espacial. A colonização espacial não é apenas sobre sobreviver em outro planeta, mas também sobre transformar a sociedade humana. O avanço das tecnologias espaciais pode mudar profundamente o modo como vivemos na Terra, desde as tecnologias que usamos até nossa percepção da própria realidade. A exploração do espaço pode se tornar um catalisador para inovações que beneficiarão toda a humanidade. Além disso, a ideia de colonizar outros planetas pode ajudar a garantir a sobrevivência da nossa espécie a longo prazo. Se conseguirmos estabelecer colônias em planetas como Kepler 442b ou TRAPPIST-1, talvez possamos criar uma rede de colônias interplanetárias que, se uma catástrofe ocorrer na Terra, pode garantir a continuidade da civilização humana. À medida que olhamos para o futuro da colonização interplanetária, a Lua e Marte se tornam os primeiros mundos onde os seres humanos podem estabelecer uma presença permanente além da Terra. Estes mundos representam o primeiro passo real para a exploração do espaço profundo e oferecem-nos o local de teste ideal para as tecnologias e estratégias necessárias para a vida em exoplanetas como Próxima b, Kepler 442b e TRAPPIST-1. Vamos ver o que está sendo feito e o que mais precisa ser feito para transformar esses corpos celestes em fundações habitáveis. Lua, nossa primeira estação espacial permanente. Vamos começar com a Lua, nosso vizinho mais próximo no espaço. A Lua tem estado no centro da pesquisa humana desde a missão Apollo na década de 1960. Mas uma nova geração de missões espaciais persegue um objetivo diferente: estabelecer uma presença permanente. Nos últimos anos, várias agências espaciais, incluindo a NASA, estão desenvolvendo planos para construir uma base lunar. Uma das iniciativas mais ambiciosas é o programa Artemis da NASA, que visa reenviar astronautas à Lua até 2024, com o objetivo de criar uma estação lunar sustentável chamada Gateway, que servirá de plataforma para missões mais distantes, incluindo a exploração de Marte. A Lua é um excelente candidato para a colonização por várias razões. Em primeiro lugar, sua gravidade de um sexto da gravidade da Terra é suficiente para treinar astronautas em condições de baixa gravidade, o que seria útil para missões a Marte e outros planetas. Além disso, a Lua possui recursos naturais, como o gelo de água nos polos, que pode ser usado para produzir oxigênio, combustível e até mesmo alimentos. A presença de minerais raros na superfície da Lua também pode se tornar um ativo valioso para a futura economia espacial. Viver na Lua não será fácil. A ausência de uma atmosfera espessa significa que os colonos serão expostos à intensa radiação cósmica, além de temperaturas extremas que variam de menos 173 graus Celsius em uma noite lunar a 127 graus Celsius durante o dia. A construção de habitats protegidos por radiação e a criação de ambientes fechados autossuficientes serão cruciais para a sobrevivência dos colonos. Marte, o próximo passo para a colonização. Agora vamos olhar para Marte, o planeta mais promissor para a colonização humana.
Marte já foi objeto de missões intensivas de pesquisa, incluindo os rovers da NASA, como Perseverance e Curiosity, que nos fornecem informações valiosas sobre a composição da superfície, o clima e a possibilidade de vida microbiana passada. Mas o principal objetivo é enviar humanos a Marte, e as agências espaciais estão trabalhando duro para isso. Marte é particularmente interessante por causa de algumas semelhanças com a Terra. Tem um dia de aproximadamente 24,6 horas, uma inclinação axial semelhante à da Terra e água congelada em seus polos, o que torna possível a extração de água. No entanto, as condições de vida em Marte são extremamente complexas. A atmosfera de Marte é muito fina, composta principalmente de dióxido de carbono e não tem um campo magnético significativo para se proteger da radiação cósmica. As temperaturas médias em Marte variam de menos 60 graus Celsius a menos 125 graus Celsius, o que torna difícil manter uma temperatura ambiente estável. No entanto, Marte é o candidato mais promissor para a colonização interplanetária por várias razões: proximidade e recursos naturais. Marte está a cerca de 225 milhões de quilômetros da Terra, o que é relativamente próximo no contexto do Sistema Solar. Além disso, o planeta tem recursos naturais que podem ser usados para sustentar a vida, como gelo de água, minerais e até mesmo uma atmosfera, embora seja muito fina. Possibilidade de terraformação. Uma das questões mais debatidas sobre Marte é a terraformação, o processo de transformar a atmosfera e as condições de um planeta para torná-lo mais habitável. Embora seja uma ideia futurista, existem algumas propostas viáveis para isso. Um deles é a liberação de gases como CO2 na atmosfera para aumentar a temperatura e criar um efeito estufa controlado que possa permitir que a água líquida exista na superfície. Viabilidade da colonização. Empresas como a SpaceX estão trabalhando em tecnologias de foguetes reutilizáveis, como a Starship, com o objetivo de reduzir drasticamente o custo das viagens a Marte. Elon Musk, fundador da SpaceX, tem um plano ousado para enviar os primeiros seres humanos a Marte na década de 2030, com o objetivo de criar uma cidade autossustentável no planeta vermelho até 2050. Desafios da colonização. Como superar as barreiras à vida em Marte e na Lua? Embora a Lua e Marte sejam os destinos mais prováveis para a colonização interplanetária, enormes desafios precisam ser superados. A radiação cósmica, a gravidade reduzida e a ausência de atmosfera são apenas alguns dos obstáculos que as futuras colônias espaciais terão que enfrentar. A criação de habitats protegidos e autossustentáveis será essencial para garantir que os seres humanos possam sobreviver em Marte e na Lua por longos períodos de tempo. Isso inclui o uso de tecnologias de reciclagem de água e oxigênio, como as já usadas na Estação Espacial Internacional, ISS, bem como o desenvolvimento de sistemas agrícolas fechados para a produção de alimentos localmente. Além disso, a psicologia humana será um fator decisivo. A solidão, o isolamento e a falta de contato com a Terra podem ter efeitos prejudiciais sobre os colonos. Treinamento psicológico e treinamento serão necessários para que os astronautas possam lidar com os aspectos emocionais e mentais da vida em um planeta distante, sem interação constante com familiares e amigos. À medida que a humanidade se prepara para deixar a Terra e explorar mundos distantes, tecnologias inovadoras se tornam a chave para o sucesso da colonização espacial. Não estamos falando apenas de naves espaciais e foguetes, mas também de soluções sustentáveis para que possamos viver e prosperar em um ambiente completamente diferente da Terra. Vejamos as principais inovações que podem tornar possível a colonização interplanetária e, ao mesmo tempo, mudar para sempre a sociedade humana. 1. Biotecnologia. Como criar resiliência em planetas distantes? A biotecnologia será um dos pilares fundamentais da autossuficiência nas colônias espaciais. Em um planeta distante, onde os recursos naturais podem ser escassos ou escassos em grandes quantidades, precisaremos usar biotecnologia avançada para criar sistemas ecológicos fechados. Uma das áreas mais promissoras é o cultivo de alimentos no ambiente espacial.
Já estamos começando a testar a agricultura espacial na Estação Espacial Internacional, ISS, onde os astronautas cultivam plantas em estufas que reciclam nutrientes e água. Este sistema pode ser replicado em Marte ou na Lua, onde será importante cultivar alimentos localmente sem depender de fontes externas. Além disso, a engenharia genética pode ajudar a criar plantas e bactérias adaptadas às condições extremas de outros planetas. Algas e micro-organismos podem ser geneticamente modificados para absorver dióxido de carbono e liberar oxigênio, criando ecossistemas autossustentáveis. Isso ajudará a manter a qualidade do ar nas colônias espaciais, ao mesmo tempo em que produz os alimentos necessários para os colonos. 2. Energia renovável e sustentabilidade. Como produzir energia no espaço? Em um ambiente onde fontes tradicionais de energia, como carvão ou gás natural, não estarão disponíveis, as colônias espaciais precisarão de fontes de energia renováveis e autossustentáveis. A solução mais óbvia, já testada em voos espaciais, é a energia solar. No entanto, em planetas distantes como Marte ou Kepler 442b, a intensidade da luz solar será menor, o que torna necessário o desenvolvimento de sistemas solares mais eficientes. A energia solar concentrada, onde espelhos ou lentes direcionam a luz solar para painéis solares, pode ser uma solução para coletar o máximo de energia possível em ambientes de baixa intensidade solar. Além disso, podemos usar o hidrogênio como fonte de combustível. A água presente em muitos planetas e luas, como Marte e as luas de Júpiter e Saturno, pode ser convertida em hidrogênio através de processos de eletrólise, criando combustível de hidrogênio para gerar energia. O processo também pode ser usado para alimentar veículos e sistemas de propulsão em viagens espaciais. Finalmente, a fusão nuclear é uma tecnologia promissora que pode fornecer energia limpa e quase ilimitada. A fusão nuclear ocorre quando os átomos se fundem para formar um núcleo mais pesado, liberando enormes quantidades de energia. Embora a fusão nuclear ainda esteja em fase experimental, ela pode se tornar a principal fonte de energia nas colônias espaciais do futuro. 3. Impressão 3D e construção de infraestrutura no espaço. Uma das tecnologias mais revolucionárias para colonizar outros planetas é a impressão 3D, que pode ser usada para criar habitats, estruturas e equipamentos no espaço. A impressão 3D já está sendo usada na Terra para construir de casas a órgãos humanos, mas no espaço a tecnologia pode ser aplicada de forma ainda mais eficaz. A ideia é aproveitar os recursos locais dos planetas, como areia ou rochas, e transformar loja em materiais de construção usando impressoras 3D. Isso pode reduzir a necessidade de transportar materiais do solo e minimizar os custos da missão. Já existem protótipos de impressoras 3D capazes de criar habitats de emergência com recursos disponíveis em Marte, como o regolito, solo marciano. Com a impressão 3D, podemos imprimir casas, laboratórios e até estruturas para o cultivo de alimentos. Tudo sem a necessidade de grandes equipes de construção. Isso nos permitirá criar habitats protegidos e facilmente adaptáveis em qualquer ambiente, seja na Lua, em Marte ou em exoplanetas distantes. 4. Inteligência artificial e automação. Como a tecnologia pode substituir os humanos no espaço? A inteligência artificial, IA, desempenha um papel crucial na exploração espacial e na colonização de planetas distantes. Em uma missão de colonização, onde o número de colonos será limitado, a IA pode ser usada para gerenciar sistemas de vida, monitorar a saúde dos colonos e até automatizar os processos de manutenção do habitat. Além disso, a automação de sistemas e processos em colônias espaciais pode ajudar a reduzir os erros humanos e garantir que a infraestrutura esteja sempre em boas condições. Por exemplo, robôs de construção podem ser enviados para preparar habitats em Marte ou na Lua antes da chegada de humanos. Esses robôs autônomos serão capazes de realizar tarefas como escavação, montagem de estruturas e preparação do solo para o cultivo, sem a necessidade de intervenção humana direta. 5. Pesquisa e descoberta.
Como as missões espaciais podem transformar a ciência e a sociedade? As missões espaciais a Marte e à Lua não são apenas uma oportunidade para expandir os horizontes da colonização humana, mas também uma maneira de fazer descobertas científicas que podem mudar nossa compreensão do universo e da Terra. Ao estudar outros planetas e luas, podemos aprender mais sobre como a vida surgiu na Terra e se ela pode existir em outros mundos. Além disso, as tecnologias que estamos desenvolvendo para a exploração espacial, como energia renovável, impressão 3D, inteligência artificial e biotecnologia, podem ser adaptadas e usadas aqui na Terra para resolver problemas globais como fome, escassez de energia e mudança climática. A exploração espacial pode transformar a sociedade humana de maneiras que ainda não podemos prever completamente. No futuro, as tecnologias que nos permitiram conquistar Marte podem ser usadas para salvar vidas e melhorar a qualidade de vida na Terra. Conclusão da parte 5. O futuro da colonização espacial e da humanidade. À medida que a humanidade avança em direção à colonização interplanetária, a tecnologia inovadora desempenha um papel importante na transformação dessa visão em realidade. A exploração espacial não só nos permitirá encontrar novos mundos, mas também contribuirá para o progresso científico e tecnológico que pode beneficiar toda a sociedade. E quem sabe, talvez no futuro, os desafios que enfrentamos para sobreviver em outros planetas possam ser superados de maneiras que parecem impossíveis hoje. Neste roteiro, exploramos o incrível potencial que a colonização interplanetária pode oferecer à humanidade, com a capacidade de viver em Próxima B, Kepler 442b e no sistema TRAPPIST-1. Estamos explorando como as viagens espaciais, as energias renováveis, a biotecnologia e as tecnologias de inteligência artificial podem mudar a maneira como vivemos e interagimos com o espaço ao nosso redor. A busca por novos mundos habitáveis não é apenas uma questão de pesquisa científica. É uma visão ousada de um futuro em que a humanidade não está confinada à Terra, mas se espalha por outros planetas e sistemas estelares. No entanto, os desafios que enfrentaremos são enormes, desde as enormes distâncias que precisamos superar até as condições extremas de vida em um ambiente alienígena. Mas o mais importante é que cada passo que damos em direção à colonização espacial não apenas expande nosso conhecimento do universo, mas também transforma a sociedade aqui na Terra, trazendo inovações que podem ajudar a resolver os desafios globais que enfrentamos atualmente. À medida que desenvolvemos novas tecnologias, somos forçados a repensar como lidamos com nossos recursos naturais, como geramos energia e como podemos criar sociedades sustentáveis em ambientes extremos. A exploração espacial não se trata apenas de conquistar o espaço, mas também de encontrar soluções para os problemas ambientais e sociais que a Terra enfrenta, como a escassez de recursos, as mudanças climáticas e o crescimento populacional. A colonização espacial também nos faz refletir sobre o papel da humanidade no universo. O que significa para uma espécie jovem como a nossa explorar as fronteiras do espaço e tentar explicar e entender nosso próprio lugar no espaço? Ao criar colônias em Marte ou em outras partes do Sistema Solar, estamos expandindo nossa visão do que significa ser humano e talvez até nossa capacidade de transformar o ambiente natural em que vivemos. A exploração interplanetária nos ensina que, embora o universo seja vasto e complexo, a curiosidade humana e o desejo de sobreviver são forças invencíveis. Mas à medida que avançamos em nossa jornada, também devemos nos perguntar: quais são as responsabilidades éticas e políticas associadas à colonização de outros planetas? Como podemos garantir que as missões espaciais e futuras colônias interplanetárias sejam sustentáveis, justas e benéficas para toda a humanidade, sem recorrer a práticas coloniais e sem prejudicar o meio ambiente desses novos mundos? O que acontece quando os limites do espaço não são mais apenas algo a ser explorado, mas também algo a ser possuído e controlado? Essas questões de governança, ética e cooperação internacional serão importantes à medida que a colonização espacial se tornar uma realidade. Devemos aprender com os erros do passado, garantindo que o futuro da humanidade no espaço seja inclusivo, ético e colaborativo. Legado da colonização espacial.
Em última análise, a colonização espacial não será apenas uma proeza técnica ou científica. Será um testemunho do espírito humano de exploração e da nossa capacidade de adaptação e superação de dificuldades. As tecnologias que desenvolveremos para viajar no espaço e viver em outros planetas também servirão para resolver problemas aqui na Terra, tornando-nos mais sustentáveis e inovadores. Afinal, o que está em jogo não é apenas a nossa capacidade de sobreviver fora da Terra, mas também a nossa capacidade de evoluir como espécie. A exploração espacial é uma jornada de autoconhecimento. Quando olhamos para planetas distantes, nos lembramos de que a verdadeira missão não é apenas encontrar novos mundos, mas também preservar e proteger nosso próprio mundo. E talvez, ao fazer isso, possamos alcançar algo ainda mais importante: expandir os limites do que significa ser humano. Esta é a conclusão da nossa jornada de colonização espacial, mas a história da exploração espacial está apenas começando. O futuro da humanidade nas estrelas será determinado pelas escolhas que fazemos hoje, pelas tecnologias que desenvolvemos e pela visão coletiva de um futuro mais próspero e sustentável para todos. Obrigado por acompanhar esta viagem. Vamos continuar a explorar os limites do possível juntos, na Terra e além.